Hoje o Diário do Centro do Mundo está aqui, na Casa do Povo, para falar de democracia, política, futebol, jogo sujo e muito mais. O que aconteceu com o jornalismo brasileiro? No meio dessa crise, os veículos de comunicação viraram praticamente partidos políticos. Para entender melhor isso, nós fomos conversar com o jornalista Luiz Nassif. Mas antes, você precisa conhecer o essencial. O japonês da Federal foi preso. Símbolo da luta contra a corrupção, virou herói dos coxinhas, fez selfie com deputados na Câmara, deu entrevista falando sobre o fim da roubalheira. Agora está sendo cotado para assumir um ministério do Temer, o primeiro a usar tornozeleira eletrônica. Aliás, a mesma que Sarney usaria se fosse preso, como pediu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Janot quer também Renan, Jucá e Cunha em cana. O processo está nas mãos do ministro Teori. Se for o mesmo padrão de leniência, prepare a pipoca, até acontecer qualquer coisa. O Brasil conheceu Tia Heron, que tomou um chá de sumiço na sessão do Conselho de Ética que votou a cassação de Cunha. O suplente dela era da tropa de choque de Cunha. Tudo armado. Tia Heron estava numa sala de seu partido na Câmara, vendo tudo pela TV. Nós também estamos vendo você, Tia Heron. Dilma admitiu um plebiscito por novas eleições se voltar ao poder. É um cheque no golpe. Falta combinar com o PT. Luiz Nassif, Kiko Nogueira, num papo sobre imprensa. Eu queria saber do Nassif o que ninguém viu e não saiu ainda na imprensa sobre esse momento que a gente está vivendo. A imprensa, ela, desde 2006, através do Roberto Tivita, houve um chamado um pacto para enfrentar as novas mídias, trazendo o padrão do Murdoch para o Brasil, que consistia em você criar um cartel com os grupos de mídias estabelecidos e utilizar a informação politicamente, pouco importando se informação verdadeira ou não, se valendo do poder que tinha de disseminação da informação. Ela teve um protagonismo muito grande de 2006 a 2010. Na campanha de 2010 ela continuou comandando. Quando vem o Mensalão ela tem um papel central e depois o negócio vai evoluindo, o sistema de informações vai entrando em curto-circuito e ela passa a ficar a reboque da Lava Jato. Então hoje a Lava Jato ganha vida. E você tem uma imprensa que deixou de ser protagonista, a não ser a Globo. A Globo, ela mantém, ela tenta, pelo poder de fogo dela e pelos colunistas lá, ela mantém o comando. Você acha que a delação que vazou, delação não, os grampos do Sérgio Machado, quebraram a narrativa oficial que tinha até agora de que o PT era o comandante de toda a roubalheira desde 1200 no Brasil? As delações, elas são nitidamente direcionadas. Você vê que agora bastou ter um desgaste maior do governo Temer para aparecerem as notícias de que o dinheiro da Petrobras bancava o cabeleireiro da Dilma, esse negócio tudo aí. Então, as notícias são utilizadas politicamente. Mas tem esses vazamentos que pegam o Fernando Henrique. Ou o Aécio Neves. Daí você fala, pô, isso é um sinal de que está tendo mais isenção. Eu acho que é uma tentativa de legitimar o ponto central. As figuras-chave são, dentro do PSDB, que é o mais poupado, é o Serra, é o Aloysio Nunes. E eles estão blindados efetivamente. Né? De onde vem essa fome de bola do Ministério Público? O Ministério Público conseguiu se vender como um poder ligado à cidadania. Então, em função da questão militar, lá do fim da ditadura, eles concedem ao procurador poderes absolutos. Aí, ele é dono do seu processo, ele é dono... E, com o tempo, você passou a ter os sistemas de concurso que alargaram demais aí a abrangência do Ministério Público. Então, veio uma nova geração dos concurseiros que chegaram já com uma posição financeira muito melhor do que qualquer outro tempo aí, que mudaram a natureza do Ministério Público. E daí entra um dos erros centrais do governo Lula, que foi permitir a indicação do procurador mais votado. Então, o que aconteceu? Você criou o que eu chamei na época lá de procuradoria de coalizão. Nós não temos o presidencialismo de coalizão, que o presidente tem que ceder para a sua base.
Você passou a ter a Procuradoria de Coalizão. Nesse sentido, o Temer também é um cara que está lá tapando um buraco e tentando comandar, não, sendo comandado por essas forças aí. Esse presidencialismo de coalizão que você está falando. É isso. Por isso que ele cede tanto, coloca tanta gente que não é nada. Não é nada. Eu estou chamando isso aí de presidencialismo condominial. Né? De coalizão, você tem o presidente que negocia espaços no governo com as forças que apoiam. O condominial não, são os condôminos que elegem o síndico. E o síndico é muito fraco, ele não tem ele já entra de forma ilegítima. E daí permite um desmanche total que não pode no interinato. O cara que é interino não pode fazer o que ele está fazendo. Nós estamos vivendo numa situação de quase assim uma anarquia institucional. O que está acontecendo no meio jurídico hoje foi que você criou um novo normal. Esse novo normal o que é? O juiz ele segue a intenção política dele. Aí o Gilmar é o grande exemplo. Ele põe a sua decisão primeiro, depois vai buscar os argumentos. Vazam inquéritos que estão com o Procurador-Geral, que estão com o Supremo, que estão com qualquer procurador aí. Eles definem a manchete, os jornais fazem um julgamento através da manchete. É uma deturpação total. Mas a parte mais grave é que isso está sendo aceito como um novo normal. Hoje, a imprensa, na sua opinião, conseguiu piorar? Piorou. Veio a incapacidade de entender o que é esse novo jornalismo. Antes você tinha a informação diária, entra a revista semanal, consolidando, agregando algumas coisas. Agora você tem a informação horária. E daí ocorreu um outro fenômeno também, que muitos jornalistas experientes, pessoal de muito pique, tudo que veio para a blogosfera também. Por que você tem, digamos, a insistência da Globo aí em acabar com TV Brasil, denunciar blogs, denunciar... Porque hoje, na guerra, a guerra está se dando na internet. Embora os jornais tenham poder de fogo para buscar mais informação do que os blogs... Mais recurso, né? Mais recurso, na parte analítica eles estão dançando. Por uma razão muito simples. Os bons articulistas não querem entrar nessa fria de endossar essa maluquice dessas campanhas iradas aí, de caça às bruxas. Vocês fazem um jornalismo com ativismo, vocês misturam essas duas coisas, vocês transmitem as manifestações do ponto de vista de quem está na passeata. Ao mesmo tempo, vocês criticam a grande imprensa pela falta de imparcialidade. Eu queria entender melhor o que vocês... Assim, assumimos essas parcialidades e em cima dessas multiparcialidades vamos iniciar o debate. Mas vocês acham que é impossível fazer Não, a gente assume a nossa parcialidade. Não sei. Então, dentro dessas multiparcialidades, você cria um mosaico de parcialidades e você entrega, saca, para esse público que não está mais disposto a ficar esperando o momento onde o filtro vai trazer para ele a informação decupada. Eu acho que ainda há espaço para um jornalismo comprometido com a notícia. Aí são jornalismos militantes de primeira, que fazem um contraponto fantástico aí, a mídia ninja, aí o que eles conseguem, os jornalistas livres, o que estão conseguindo de vídeo, de uma coisa fantástica, né? E faz parte do novo modelo político. O novo modelo político não está mais centrado em partidos, ele está centrado em coletivos, está centrado em temas, partes temáticas, né? Então não tem mais aquela organização e aquela estruturação do jornalismo. Por exemplo, Capilelli, lá para as tantas que queriam que ele confessasse ligação com o PT, que ele não tem efetivamente, né? Que fazia um jornalismo parcial, ele falou, todo mundo faz um jornalismo parcial, é da soma das parcialidades que você tem a síntese e a democracia. Boa resposta. Pô, acabou com a discussão, né? Então é impossível, com essa diversidade, com essa pluralidade, e a direita também tem... É impossível você tentar enquadrar notícia da maneira como foi feito pela mídia, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Por isso que eu acho que virá aí uma tentativa de uma guerra aí contra essas manifestações independentes aí. Uma guerra jurídica? Jurídica ou policial. Ou policial. Basta você pegar lá uma delação premiada lá e falar pro delator, inclui uns blogs aí no meio. O cara ele não precisa provar nada. Não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático, sabe? Em que coloca como corrupção um barco de R$4.000 da Dona Marisa. Eu, se pudesse, eu dava um iate para ela, não um barco de R$4.000. Se preocupando com um pedalinho de R$2.000 que ela comprou para os netos. Você acredita na inocência do Lula? Tem um caso que eu sempre gosto de narrar aí, que é
Quando veio a Revolução Francesa, estava todo mundo perdido lá, não sabia o que fazia, ia acabar, ia virar aquele caos lá. Daí apareceu um político francês chamado Mirabeau. Ele definiu direitinho o futuro da Revolução Francesa, ajudou a montar a Constituinte, salvou a França. Daí, quando ele morreu, criaram lá o Panteão dos Grandes Homens, ele foi enterrado. Anos depois, acho que alguns séculos depois, descobriram a vida privada dele, que era um horror. Daí quiseram tirar os restos mortais da tumba. E o Ortega y Gasset fez um clássico da ciência política, que era Mirabeau e outros ensaios, onde ele analisa o que é o estadista. Ele divide os governantes, ele divide no intelectual,